Bom dia, pessoal, tudo bem? Que Deus continue abençoando a vocês. Amém? Paz do Senhor para todos e que o grande Deus, o bom Deus, continue abençoando as vossas vidas. Eu continuo falando sobre os 10 mandamentos, né? No outro vídeo falei até o terceiro mandamento, certo? Então, vamos falar do quarto mandamento. Quarto mandamento, que é o sábado, não é isso aqui? O dia do sábado. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar, certo? Esse aqui é o verso número 8 do livro do Êxodo, certo? Deuteronômio 5 e 12. Guarda esse dia, lembra-te para guardar. Bom, o sábado tem sido discutido aí por muita gente ao longo dos anos. Uns acreditam que deve-se guardar o sábado, o outro acredita que não, certo? Mas o que a gente precisa entender são que o sábado ele tem 3 fases. Vamos entender. Primeira fase é lá da criação até a lei. A outra fase é da lei até Cristo, certo? E a outra é de Cristo para nós. Vamos agora entender alguns pormenores, né, dentro dessa temática. Bom, Deus trabalha, né, faz 6 dias e descansa no sábado. É o que está escrito. Certo? Depois disso, não se fala mais no sábado até Moisés. Pelo menos não há nenhum tipo de mandamento, não tipo de lei, não há nada aqui, certo? Indicando que as pessoas guardavam o sábado. Certo? Tá. Veio a lei, a partir de Moisés. A lei vai falar sobre o sábado, vai dizer que guarda o dia do sábado. Poxa. O sábado está dentro de um arcabouço que pertence a Israel. O sábado era uma forma de preservar a terra, certo? Aquele povo, quando entrasse na terra, ele se tornaria, certo, majoritariamente agrícola. Era um pessoal que ia trabalhar na agricultura. Então, eles precisavam cultivar essa terra. Apesar da terra ser uma terra boa, que mana leite e mel, como está escrito, essa terra precisava de um descanso. Não era simplesmente chegar e trabalhar, só produzir, certo? A terra precisava ser adubada, certo? E aí nós vamos ter 2 sábados. O sábado semanal, certo? E o sábado de ano, é o ano sabático, certo? O ano do jubileu. Quando o povo entraram na terra, eles precisavam guardar esses dias de sábado. Por quê? Um para cuidar da terra, o outro para dar descanso, tanto ao animal, ao jumento, ao boi que cultivava a terra, quanto ao escravo, aquele que trabalhava na terra, o évede, aquele que era o trabalhador. Né? Então, para que essas pessoas tivessem um descanso, então Deus determina na lei que se guarde o sábado. Era o dia do descanso. Certo? E aí o que é usado como parâmetro para abalizar que deveria se guardar esse dia é Deus, o próprio Deus. Deus trabalhou 6 dias, certo? E descansou no sábado. Então, é usado esse parâmetro aqui para determinar, certo, que se deveria guardar o sábado. Isso estava estabelecido nas leis de Israel. As leis civis trabalhísticas de Israel determinava isso aqui. Certo? Então, isso também servia como cerimonial, certo? Uma lei cerimonial onde no sábado as pessoas iam e ofereciam sacrifício, onde as pessoas iam adorar,
prestavam o seu culto a Deus no sábado, certo? Então, esse sábado servia para descanso, certo? Servia para descansar a terra, para descansar o cavalo, o jumento, o boi, servia para descansar os servos, certo? E servia para as pessoas irem prestar os seus cultos, certo? Para o cerimonial, ele servia para o cerimonial. Isso estava estabelecido na lei de Israel, certo? Tá. Agora, quando Cristo veio, certo? Cristo começou a andar, pregar, tal, e aconteceram alguns eventos, como acontece hoje, em que as pessoas tiveram necessidade de fazer alguma coisa no sábado. Como, por exemplo, os discípulos estavam com fome, passaram num local, quebraram as espigas para comer. Foram repreendidos ali pelos fariseus, tudo. E Jesus disse: não, o Filho do Homem é maior do que o sábado. Certo? Havia uma necessidade de trabalhar. Bom, quando a gente, no período interbíblico ali, quando os macabeus estavam sendo dizimados ali pelos romanos, e os romanos atacavam eles no sábado. Por quê? Porque o sábado era o dia que eles não pegavam em arma. Então, eles eram presas fáceis. E Judas, o macabeu, ele acabou tendo uma ideia. E qual é a ideia? Olha, quem é maior? A vida ou o sábado? Então o sacerdote disse: não, maior é a vida. Então, o que é que deve preservar? A gente preserva o sábado e a gente é dizimado, ou a gente preserva a vida e continua vivendo? Então, a ideia é: vamos preservar a vida e continuar vivendo. Então, e eles chegaram a esse conceito. Então, eles lutaram no sábado, venceram a batalha no sábado, certo? E continuaram vivendo. Tá? Em Cristo, Cristo vai dizer a mesma coisa. As pessoas, a vida é mais importante, certo? Ele vai trazer essa mesma ideia. Olha, o pessoal está quebrando milho aí porque estão com fome. Então, é mais importante eles comerem, do que guardar o sábado e morrer de fome. Então, Jesus, o Filho do Homem, é maior que o sábado. Ele não leva em conta essa ideia de sábado aqui e tal. Aí, no Novo Testamento, vai surgir a ideia do dia do Senhor, o domingo. O Senhor aqui é Jesus, né? O Senhor Jesus, que ressuscita no domingo. Então, no Novo Testamento, acredita-se que os judeus convertidos ali, certo? Parte guardavam ali o sábado, mas já os gentios, que eram igreja, eles não guardavam o sábado. Inclusive, Paulo disse algumas coisas. Olha, ele diz assim: com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável. Isso aqui está escrito em Atos Apóstolos, capítulo 15, verso 28. Bom, ele diz: pareceu bem o Espírito Santo e a nós não botar em vocês outro peso além do indispensável. Você já tem um peso para carregar, então para que botar mais essas questões, né? Que são questões discutíveis, que você pode discutir sobre ela. Então, não é nada que obrigue vocês a fazerem essas coisas, né? Olha esse verso aqui em Colossenses capítulo 2, olha o que é que Paulo diz, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida ou do dia de festa, ou lua cheia, ou lua nova, ou sábado. Ninguém vos julgue. Ele está falando aqui para o gentil. Não precisa. Faça como eu ensinei, certo? Faça com fé. Faça essas coisas. Não precisa guardar o sábado, certo? Ou ninguém precisa obrigar você a guardar o sábado, porque o sábado era uma questão cerimonial para o povo de Israel, certo?
não para a igreja. A igreja não é o povo de Israel. Certo? A igreja não é Estado. O sábado também servia para o Estado, porque era questão de lei trabalhística, onde as pessoas iam descansar, colocar o servo, o cavalo, o animal para descansar. Então, não precisa guardar isso, porque a igreja não é Estado, né? E a igreja não precisa guardar o cerimonial da lei, aquilo que está acima, antes da lei. Certo? Ali está num período da lei, não precisa guardar isso. Você só precisa guardar aquilo que Cristo disse. Certo? Somente. Bom, mas ainda diz assim aqui: um faz distinção entre dia e dia, outro, porém, considera iguais todos os dias. Isso aqui está em Romano 14:5, né? Romano 14:5. Um faz distinção entre dia e dia, ou de o sábado, ou de não, outro dia sim, outro dia o sábado é diferente dos dias da semana e tal. Não, essa distinção aqui não faz diferença. Certo? Se você quiser guardar o sábado, também não é pecado você guardar o sábado. Certo? Quer guardar? Guarde. Certo? Mas faça isso por fé. Certo? Não acreditando que o sábado vai lhe salvar, ou você vai deixar de ser salvo porque não guarda o sábado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, no período ali dos pais da igreja, existiram vários pais da igreja e eles não guardavam o sábado, certo? Então, Inácio de Antioquia, por exemplo, ele vai dizer que não precisa guardar esse mandamento, porque nós vivemos em uma época diferente, nós vivemos na época da graça, certo? E essa época da graça, eu não preciso viver nos rudimentos antigos, porque senão eu estou voltando tudo. E é lógico que ele está falando aqui do que Paulo falou, né? E Paulo disse que nós não precisamos viver nos antigos rudimentos da lei, certo? Porque nós somos uma nova criatura, certo? Uma nova criatura vivendo no reino de Deus, no reino novo, certo? Então, a gente precisa entender essas questões sobre o sábado. Para quê? Para que a gente não continue nessas disputas. Não vale a pena as disputas, certo? Não vale a pena, porque essas disputas só nos levam a criar raiva, ficar indignado um com o outro, discutindo sobre essas questões do sábado. Mas que a gente tenha um conceito de que Jesus veio, certo? E que ele nos trouxe uma nova forma de viver, quebrando os paradigmas. E Jesus também, ele veio cumprir, né, todas as cerimônias da lei, tudo que tinha na lei foi cumprido em Jesus. Certo? Então, nós não precisamos mais de outra cerimônia da lei, porque Cristo já veio e já cumpriu todas. E que Deus continue abençoando, ajudando, né, clareando nossas mentes, que a gente consiga entender que Cristo é o nosso sábado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus continue ajudando e abençoando a cada um de vocês.